Oi, gente, tudo bom? Amigos, vamos falar um pouquinho sobre a palavra. A palavra é. A gente fala, sei lá, quantas palavras por dia, né? Algumas pensadas, a gente pensa bem antes de falar, outras a gente sai vrum, falando. É ou não é? É verdade? E as consequências disso? Ah, são palavras, a gente fala, a gente conversa, ué. Normal, o ser humano conversa. Mas papo, às vezes fala a pessoa assim. Sim, a gente conversa, a gente fala. Sendo que, quando a gente direciona, até pra gente mesmo, a gente fala palavras pensando alto, a gente fala sobre coisas que a gente sonha e a gente pensa que aquilo lá não, acho que não vai dar certo, é quase que impossível. E a gente são palavras que vão ficando dentro da gente, sementes, né? E aí eu tive uma experiência há pouco tempo, deve ter uns 3 meses no máximo, sobre uma pessoa que eu conheço, que não é amiga de Instagram, que eu conheço que esteja aqui, eu conheço, é uma pessoa que eu gosto muito. E a gente estava a questão é, a palavra, né? A gente estava conversando sobre é, o que se é falado e o que fica na gente e que às vezes ecoa por toda a vida. Ela era muito novinha e na escola, em outro lugar que ela morava, que ela nasceu e morava, cresceu, ainda criança, acho que não sei com que idade exatamente ela veio para o Rio, mas ela ficou nesse local por muito tempo. E indo para a escola, a família, o pai dava uma coisa, a mãe dava outra coisa, a avó dava, né? Era um acordo de quem ia dar o quê. E ela foi para a escola, isso num papo, tá? A gente conversando. Com a sainha e tal, e a pessoa responsável lá de baixo chamou e falou: Olha só, eu não quero mais você vindo para a escola com esse tipo de roupa por baixo. E era bem. Era grande, pelo que ela falou, era até cheia de frufru, sabe? Ela era muito novinha mesmo. Anos iniciais. Iniciais. Imagina. E aí, aquilo assim, bem alto para todos ouvirem, ela ficou extremamente constrangida, até pela forma como as coisas chegavam para ela, né? Não era uma coisa muito tipo, vamos sair, filha, para comprar isso. Não. Era, chegava de uma forma feita de bom grado, porém, não era a forma que uma criança sonha e que a gente sabe que existe muita situação por aí, né? Hoje, ela é uma mulher deve ter no máximo, não sei, deve ter 50 anos. E a gente conversando sobre isso, veja bem, ela não mora mais nesse local, mas ela estudava, pequenininha. E aí ela foi visitar o lugar, né? Ainda tem gente, familiares lá, tal, né? Foi visitar. E passou pela escola, falou assim, caramba, minha escola, minha primeira escola, tal, e foi lá visitar. Isso, gente, poderia ter acontecido em qualquer outro lugar. Foi numa escola, né? E aí ela falou assim, Valéria, na hora que eu cheguei na escola eu tava tão feliz. Só que no momento em que eu parando para ver os locais, o que mudaram, o que foi atualizado legal, o que formaram, né, tal. Mas aquela rampa era uma rampa. Aquela rampa era a rampa em que eu subia, em que eu subi naquele dia, em que eu fui chamada a atenção como se eu estivesse fazendo alguma coisa propositalmente e que fui ofendida, né? Hoje eu entendo que era uma ofensa. Me fez tão mal que eu fiquei congelada. E quem estava comigo falou, fulana, e eu não conseguia falar, não conseguia sair daí. As lágrimas só caíram. E aí ela falando comigo, a sensação foi a mesma. Chorava muito. E essa é a nossa criança interior que a gente conversa às vezes, que a gente precisa conversar com ela. Ei,
Eu cresci, tá tudo bem. Ninguém mais vai falar com você assim. Ninguém mais vai fazer isso com você. Tá tudo bem. Você passou por isso, eu sei o quanto foi difícil. Eu cresci, mas eu sou você pequena, então eu sei bem o que você sentiu. E ela pôs mais uma vez aquele sentimento, aquela dor, né, pra fora daquela criança. E nós conversamos um pouco sobre isso, sobre ela conversar com essa criança interior. Então, quando a gente for falar, às vezes eu falo com minha filha assim, a gente tem que viver, minha filha, de uma maneira que para falarem mal da gente, as pessoas precisam, é necessário que as pessoas mintam. Sabe? Você não precisa ser perfeita, eu não preciso ser perfeita, nem consigo ser. Mas a palavra é uma coisa muito séria. Sabe? Até você não sabe o momento que aquela pessoa tá. Se você for chamar de feia, de boba, né? Se você for chamar de incapaz, incompetente, dependente, se chamar o que for, isso é tão sério. Você vê, ela tinha, eu acho que 6 ou 7 anos, eu lembro que ela era bem pequenininha, ela estava entrando na escola. E era uma escola razoavelmente, né, a família se juntava para poder, e naquela época a gente tinha escolas boas, né? Eu não me lembro a idade, eu sei que ela era bem novinha, 7 anos, eu acho, não sei. E ela passou por esse momento. E ela ficou naquele estado, gelada. Ela falou, Valéria, eu gelei, eu não conseguia falar, eu não conseguia pensar, eu não conseguia, só via aquela cena na minha cabeça, eu me vi pequenininha ali, com aquela rampa na minha frente e aquela voz toda, aquelas pessoas me olhando. Chorava, chorava, chorava. É uma tremenda de uma covardia. Uma tremenda de uma covardia. Por isso que quando eu falo assim, gente, cuidado com o que a gente fala, com o que a gente posta. Eu tenho coisas que eu gostaria tanto de postar, tanto de falar. E aí podem até pensar, receio de falar, isso dá problema? Não. Eu penso que aquela pessoa tá agindo daquela forma que não é legal. Tem família. E eu sei que eu vou fazer aquela família sentir também a mesma dor. Podem não concordar, mas vou. O filho vai para a escola, vai escutar um monte de asneira. E a mãe, né, como eu vi esses dias, um menino sofrendo, chorando, a criança chorava, falou muito, muito, muito. Porque a mãe é cadeirante. Como assim? Óbvio, as outras crianças falam um monte de coisa e criança fala. A gente é que tem que orientar. Orientar a respeitar, a não. Respeitar até com olhar. Respeitar falando, a forma de falar, a forma de abordar a pessoa, a forma de olhar. Então, assim, essa questão dessa criança eu vi hoje, eu vi na internet hoje, fiquei bem triste, sabe, de ver aquele menino chorando daquele jeito, sofrido. E essa moça viveu isso. Você vê, com 7 anos, creio, de idade, 50. A palavra que ela escutou quando ela era pequenininha, ecoou de forma muito negativa, até ela se tornar uma adulta madura. Mas está lá a ferida, doendo ainda. Então, se você vê, fulano está passando por isso, fulano, o que aconteceu? Olha isso, você pode até querer que algumas coisas aconteçam pensando no que é justo, no que seja justo, mas a forma de expor, você não está expondo só aquela pessoa, você está expondo às vezes uma família inteira. É tão grave isso. Aquela menininha, aquele menininho se doendo tanto
pelo que escuta. Cadê a galera para organizar um bom papo, uma boa conversa de orientação, né? E ela, essa adulta, vivendo isso por conta de alguém que falava, podia até falar, ei, Valéria, você só faz assim, você só chama para conversar? Quando, às vezes não, às vezes não. Às vezes eu pego e falo, olha, como assim? Dá pra passar pro lado de cá? Dá pra me fazer? Sim, muitas vezes. E eu gesticulo muito, então gostaria de não gesticular tanto, mas é o meu jeito de me expressar. Mas quando eu acredito que tenha errado de alguma forma, eu busco, ei, vamos conversar? Ó, aquele dia, tá. Só que nem sempre dá tempo, como essa senhora que fez isso, não teve tempo de falar isso com essa moça que eu ouvi com 50 anos chorando por uma coisa que aconteceu quando ela tinha 7. Então, muito cuidado, gente, por favor, fala isso pra mim. Eu tento. Não consigo sempre, mas eu tento. Tem coisas que eu tô sentindo agora, no momento, que eu prefiro não falar. Eu prefiro não falar. Porque eu sei que se eu for falar, sabe aquelas pessoas que não participam de absolutamente nada do seu dia a dia e que gostam de opinar sobre tudo e saem falando um monte de. Ou então competir com você coisas que não se competem. E aí a gente fica assim, pedindo para que Deus nos ajude a não deixar com que nos contamine de forma que a gente não consiga viver, no mínimo, em paz. Então, a palavra, ela tem o poder de fazer muito bem a alguém, de estimular coisas boas a uma pessoa, ou de preencher um coração de uma tristeza muito grande. Talvez a pessoa esteja tão bem que aquilo vai passar reto, mas talvez não. Então vamos pensar na responsabilidade que nós temos com as nossas palavras. Tá bom? Um beijo, gente. Espero que eu sempre traga palavras boas para todos nós, para vocês e para mim, porque eu sempre assisto os meus vídeos e reflito sobre o que eu falo. Um beijo. Fique com Deus.